sou o professor Medeiros e trabalho em História do Brasil. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o Enem. Lembre-se que nós vamos ter no Enem não apenas uma prova de História, mas uma prova de Ciências Humanas, que envolve História, Filosofia, Sociologia, Geografia e até mesmo Ciências Políticas. Em relação à História do Brasil propriamente dito, vamos focar aqui nesse nosso encontro, principalmente o período republicano. Então a gente começa lá pela República Velha, desde a proclamação da República, 1889, até 1930. Então nesse período tivemos os anos iniciais comandados por militares, a chamada República de Espada, e depois os civis, a República das Oligarquias. Fiquem atentos em relação a esse período sobre coronelismo, voto de cabresto, curral eleitoral, a própria Comissão Verificadora de Poderes, a política dos governadores, aquela troca de favores entre os governadores e o próprio presidente, e a chamada política do café com leite, na qual São Paulo e Minas, os dois estados mais ricos, mais populosos da época, comandavam a política nacional. Com o término desse período, a República Velha, vem a Era Vargas. Getúlio Vargas do Sul veio e tomou o poder, deixando os paulistas a ver navios. Está lá, Era Vargas, 1930 a 1945. Inicia-se com um golpe de Estado, chamado Movimento de 1930, um governo provisório, até ficar pronta uma Constituição para o país, uma nova Constituição. Vem, portanto, o governo constitucional. O próprio Vargas é eleito, ele continua no poder. A partir de 1937, há uma espécie de autogolpe e instala-se a ditadura do Estado Novo, que vai até 1945. Um período também de crescimento da própria indústria, de leis trabalhistas, mas não se esqueçam, um período ditatorial, dentro de um contexto, década de 30, lá na Europa circulava o fascismo, o nazismo, e chegando-se à Segunda Guerra Mundial. Com o término da guerra e da Era Vargas, instala-se aqui na América Latina como um todo, o populismo. O Brasil não foi diferente. O populismo no Brasil inicia-se com o governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, depois retorna o Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, o Jânio. O Dutra marca por um liberalismo econômico. Vargas, nacionalismo econômico, vem o suicídio, Café Filho ficou um pouco mais, mas o presidente que marca o período seguinte é Juscelino Kubitschek, novamente com liberalismo econômico. Aí veio o Jânio Quadros, apenas alguns meses, menos de 7 meses depois, o cara renunciou, filo por quilo, saiu. E veio o vice, que assumiu com algumas dificuldades, o João Goulart, voltando ao nacionalismo econômico, que foi derrubado pelos militares em 1964. Sim, ditadura militar, 1964 a 1985. Um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Com Castelo Branco, Costa e Silva, Gastas do Médici, Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo. 1964, um golpe aí para nós esquecermos. Embora algumas pessoas parece que estão com saudade de ditadura, volta a falar em retorno dos militares. Pau de arara na época, será que alguém quer isso de volta? Está aqui, ditadura nunca mais, conhecer para não repetir. Milagre econômico durante a ditadura militar, é importante lembrar isso. É um período de grande crescimento econômico do país, o PIB vai em números consideráveis, mas interagindo esse crescimento econômico com miséria. Isto é, houve crescimento econômico, mas não distribuição de renda. Repressão e muita propaganda, como se o Brasil estivesse uma maravilha, para frente Brasil, ninguém mais segura, enfim. Copa de 1970, vitória do Brasil, o TRI, tudo isso utilizado pelo regime militar. Aqui, pau de arara, Brasil ame ou deixe, e a vitória na Copa de 1970. Os anos finais da ditadura militar é caracterizado pela abertura política. Então há a campanha pela anistia, com o retorno dos exilados, a campanha para o retorno das eleições diretas para presidente, com grande mobilização popular, embora isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional.
Após a ditadura, há o retorno dos civis. Então nós temos, de 1985 aos dias atuais, a presidência do José Sarney, era para ser o Tancredo Neves, mas por ironia do destino assumiu o vice. Depois nós tivemos o Fernando Collor de Mello, com o impeachment, continuou o mandato Itamar Franco, que era o vice. Depois nós temos, pela primeira vez, já 2 mandatos seguidos de Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos seguidos também do Lula, e já estamos no segundo mandato da Dilma também. Nesse período é importante lembrarmos também a Constituição, que é a Constituição que está em vigor, a Constituição de 1988, uma Constituição que trouxe vários ganhos civis, sociais, enfim, uma Constituição bastante democrática. Por falar em Constituição, vamos recordar rapidamente. Tivemos no período da monarquia apenas uma Constituição, a de 1824, é o contexto da independência. Depois tivemos a segunda Constituição brasileira no contexto da proclamação da República. A terceira já na era Vargas. Também na própria era Vargas, a Constituição que impôs o Estado Novo, a ditadura do Estado Novo. Após a saída da ditadura de Vargas, do Estado Novo, tivemos a Constituição de 46, que foi já no período de democratização, de retorno à democracia. Durante a ditadura militar, a Constituição de 67 e aquela que nós já dissemos, que é a atual, a Constituição de 1988. Gente, olha, boa prova para vocês, que vocês tenham sucesso, que sejam vitoriosos, tá? Um abraço do professor Medeiros.